entenderem, nós estamos perto de ter um colapso na rede pública e privada de Salvador, não é só rede pública, inclusive estamos recebendo muitos pacientes da rede privada, pessoas que têm plano de saúde e não conseguem atendimento na rede privada, estão vindo para a rede municipal e para a rede estadual. Então nós estamos adotando essas medidas com o objetivo de conter o crescimento da pandemia e, por outro lado, como você sempre nos acompanhou durante esse período, a gente primeiro anuncia a abertura de novos leitos, seja de UTI, de enfermaria, para em seguida adotar essas medidas. Então, sexta-feira nós restabelecemos os leitos todos que nós tínhamos no auge da primeira onda, que eram 226 leitos. Já foram todos restabelecidos, estão quase todos já sendo ocupados. E aí nós estamos ampliando, foi aí que eu anunciei que nós vamos assumir o Hospital Salvador completamente. Então já tem 20 leitos de UTI, 40 de enfermaria. Nós vamos agora para 40 leitos de UTI, 20 a mais, e 120 de enfermaria, 80 leitos a mais. Vai ser um hospital exclusivo agora só de Covid, porque no passado tinha maternidade Climério de Oliveira que funcionava lá, provisoriamente. E tem previsão há possibilidade, na verdade, de 100% de desativar as fases 1 e 2? Veja, nós não podemos descartar isso nesse momento. Se necessário for, nós teremos que tomar essa medida. Todos acompanharam ao longo desses 50 dias como prefeito o meu posicionamento. Nós continuamos abrindo leitos, abrindo tenda, vamos abrir o gripário essa semana de São Cristóvão. Por outro lado, nós fomos regulando o funcionamento das atividades, as equipes fiscalizando, mas a gente sempre alertou da preocupação que seria com a chegada de uma segunda onda com a nova variante, que é o que está ocorrendo na nossa cidade. Está circulando na rua um vírus muito mais agressivo e por isso nós precisamos nos cuidar ainda mais. Então as pessoas precisam voltar a usar máscara, as pessoas precisam evitar aglomerações, as pessoas precisam fazer higienização, ter todo o cuidado nesse momento. Essa variante ela é muito mais agressiva e tudo que nós estamos vendo acontecer em Salvador e na Bahia, nós estamos falando praticamente de 10 dias para cá. Os números não estavam assim, os números estavam estáveis, na faixa de 60 e poucos %, com os leitos, com a quantidade de leitos que nós tínhamos anteriormente. Nós já abrimos leitos nesses 10 dias e os números só fazem crescer. Então precisamos estar em alerta total com a preocupação que esse momento exige. Casemiro, quer fazer uma pergunta, mas Casé, só um minuto aqui para eu não perder a linha de raciocínio. Aqui, olha, a gente está com, eu não sei se a edição está com esse card, que justamente está no site, inclusive do coronavírus, falando da fase 1, fase 2, fase 3, à medida que a gente foi abrindo gradativamente. Na fase 1 está aqui, menor que 75%, menor que 70% e menor que 60%, foi a fase 3, é o que o prefeito acabou de anunciar o fechamento. Depois desses 7 dias, a minha pergunta a análise vai ser em cima da porcentagem de ocupação dos leitos de UTI ou não? Passou 7 dias, os parques vão ser reabertos ou essa taxa de ocupação ela vai voltar a ser analisada conforme foi a liberação? Ou seja, menor que 60% reabre a fase 3, enquanto não chegar essa taxa, fase 3 permanece desativada. O que é que diz esse decreto? Que um percentual acima de 5%. Então, o que seria 75 é 80%, o que seria 70 é 75% e o que seria 60 é 65%. Estável por 14 dias. Você desativaria cada fase dessa. Além desse critério, o decreto estabelece outros critérios. Número de casos ativos, número de casos novos por dia, número diários de óbitos, fator RT, como parâmetros para a autoridade tomar a decisão, deixando inclusive prefeito e governador, porque esse decreto foi construído em conjunto, para, conforme a necessidade do momento, adotar a decisão que fosse necessária. Então nós estamos hoje na prática desativando a terceira fase toda, 100%. Já víamos antes, com base em outros critérios, restringindo algumas atividades dessa terceira fase. E hoje estamos anunciando a sua desativação total, justamente por conta dos números. E qual é o principal número que serve de base para que o dirigente, governante tome a decisão? Ocupação de leitos de UTI, que já está quase colapsando na rede privada e na rede pública. O governador Rui Costa, inclusive, usou a rede social, informando que 80% da taxa de ocupação dos leitos de UTI e a taxa de morte diária já chegou a 68, Casemiro, por dia aqui no estado da Bahia. Pode fazer sua pergunta. Justamente passando por aí. O que eu quero saber de Bruno Reis é o seguinte, sobre o mesmo assunto, 2 perguntas. Esse crescimento na taxa de ocupação de leitos, tá?
aliado à questão das aglomerações que estão acontecendo no fim de semana, apesar do toque de recolher. Isso pode fortalecer ainda mais a possibilidade de um lockdown em Salvador? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, para não perder o fio da meada, como é que ele tem convivido com pressão de vários setores, a exemplo de bares e restaurantes, que são contra esse grande horário de toque de recolher e, claro, contra o lockdown? Como é que ele tem convivido com esse tipo de pressão? Houve até manifestação em frente à casa dele por parte de donos de escolas particulares e pais também. Vamos lá, Cazé. Em relação ao lockdown, essa é uma medida que cabe ao governo do Estado, né? Porque é quem tem poder de polícia para, inclusive, cumprir todas as determinações legais. O que eu vejo do sentimento do governo do Estado é de ir ampliando os horários do toque de recolher, como fez agora. Primeiro era 22 horas, antecipou para 20 horas. Sempre há uma preocupação com o setor produtivo, com a geração de emprego e renda. Mas, se necessário for nesse momento, a gente nunca hesitou e o objetivo maior sempre foi salvar as vidas das pessoas. Então, caso os números não cedam, continuem crescendo, mesmo diante dessas medidas que a Prefeitura vem adotando em todo o Estado e o governo também, nós temos que avançar para medidas maiores de isolamento social. Em relação aos bares e restaurantes, é um sentimento que é onde ocorre a maior transmissão, porque quando as pessoas estão nos bares e nos restaurantes, acaba estimulando aglomerações e também a não utilização da máscara tem feito com que você tenha aí um aumento do número de transmissão em nossa cidade. Então, ao adotar essa medida do toque de recolher a partir das 20 horas e bares e restaurantes fechar às 18 horas, é justamente com o objetivo de conter, nesse momento, um crescimento que está ocorrendo de forma muito célere, acentuada, da pandemia. E volto a enfatizar, Casemiro, que há uma variante, há uma cepa mais agressiva, inclusive que está tendo incidência também maior nos jovens. Então essa preocupação vale para todos, não só as pessoas que estão acima de 60 anos, como as pessoas que têm comorbidades. Isso vale para todos. Então, mais do que nunca é importante, Casemiro, a gente fazer um apelo para as pessoas para usarem máscaras, para evitar aglomeração, para fazer higienização. E todos nós fazendo a nossa parte, nós vamos evitar, que foi o que nós conseguimos até então. Todo o esforço que o prefeito ACM Neto fez à época, que o governo do Estado fez até aqui, foi para evitar que tivesse um colapso na rede de saúde. E estamos próximos disso. E volto a dizer, com o crescimento acentuado nos últimos 10 dias, por mais que a prefeitura já tenha, nós já restabelecemos o número de leitos que nós tínhamos de UTI na primeira onda, e o governo do Estado essa semana vai restabelecer o número que tinha inicialmente. Então, esse esforço está sendo feito de abertura de novos leitos, nós vamos seguir abrindo novos leitos. Mas é importante conter esse crescimento, né? Porque senão nós não vamos suportar, tendo condições de oferecer, que é o mais importante até aqui, que foi o que permitiu que nós salvássemos milhares de vidas, que foi o atendimento à saúde. E o senhor vai para Brasília amanhã encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. Qual é o objetivo desse encontro? Buscar mais recursos. Primeiro, cobrar a celeridade no fornecimento das vacinas, recursos para ajudar a custear todos os investimentos que estão sendo feitos na área da saúde, pedir pela manutenção do auxílio emergencial, que é tão importante para segurar a economia e principalmente para garantir o sustento de milhares de baianos e soteropolitanos, e naturalmente apresentar demandas de mais obras, programas, ações e projetos para a nossa cidade, como também para que possa vir um auxílio para o transporte público, que é um dos maiores problemas que a cidade enfrenta nesse momento. Prefeito, eu tenho só mais duas perguntas antes de encerrar. Uma delas o governador anunciou a questão do transporte metropolitano até 8h30 da noite. A prefeitura vem se articulando com a questão dos ônibus urbanos. Vai ter também um horário estipulado para estar circulando o ônibus urbano. Como é que vai funcionar? Até para os trabalhadores também e os empresários se articularem com a logística de saída das pessoas de casa. Essa decisão em conjunto. Então, o transporte público em Salvador, o metropolitano, e aí não só o transporte do ônibus convencional como do complementar, como o metrô, funcionam até às 20h30. Então vai ficar também nesse horário, 20h30? Essas decisões têm sido tomadas em conjunto. O governador, nós conversamos muito durante o final de semana, avaliamos os números e tomamos essa decisão, inclusive ampliando aí 1 hora o delivery, que estava inicialmente para as 22 horas, para as 23 horas,
Então, foi uma demanda do segmento de bares e restaurantes, e também a gente percebia que as pessoas, muitos que chegam mais tarde no trabalho e utilizam esse serviço, precisavam de um tempo maior para solicitar a refeição em suas casas. Então, metrô e ônibus urbano vão funcionar até às 8h30 da noite? Até às 20h30. Olha aí, confirmado então, viu, Casemiro, para os empresários também e as pessoas que trabalham nesse horário se articularem para saírem do trabalho antes das 8h30, porque ônibus e metrô só vão estar funcionando até esse horário. E para encerrar, eu não poderia deixar de perguntar ao senhor sobre a questão dos professores que estão na porta ali da prefeitura. Falaram que o senhor no dia 5 anunciou a convocação para a semana seguinte deles, e a gente sabe que está num período de pandemia, que não tem ainda previsão de retorno às aulas, mas o senhor vai cumprir isso de convocar esses funcionários, esses profissionais, esses professores, ou vai ter que aguardar mais um pouco? Nós vamos convocá-los quando formos retomar a educação de forma presencial. Hoje nós estamos trabalhando com parte do efetivo, inclusive voltamos hoje às aulas, videoaulas, aulas online, aulas virtuais. Nós não estamos utilizando todo o efetivo de professores. Então, para a retomada da educação presencial, nós já adotamos as providências internas. Então, os processos já estão preparados para fazer a convocação e a nomeação desses professores, porque há uma necessidade com as aulas presenciais. Ainda com as aulas remotas, nós não temos essa necessidade, e eu tenho, pela boa aplicação dos recursos públicos, como eu fiz aqui hoje, esses profissionais que estão sendo convocados hoje vão reforçar muito o time da prefeitura no enfrentamento, para ajudar a proteger as famílias, e no momento certo, assim que for possível, a gente retomar a educação, nós vamos convocar os professores também. Ok, muito obrigada, prefeito. Está aí o prefeito Bruno Reis, que fez diversos anúncios aqui de enfrentamento ao coronavírus. Em resumo, para quem ligou a televisão agora, fase 3 completamente desativada. Isso significa cinemas, teatros, parques, clubes sociais fechados, todas as praias fechadas também a partir de quarta-feira. Quadras também vão ser fechadas, as quadras públicas que tem em Salvador, a partir de quarta-feira. A princípio, isso vai valer por 7 dias, mas há a possibilidade de desativar também as fases 1 e 2, a depender da situação, da expansão, do avanço do coronavírus, já que estamos com 80% da taxa de UTI ocupada no estado da Bahia. Transporte, para quem ligou também a televisão agora, funcionando até 8h30 da noite a partir de quarta-feira. Tanto os ônibus metropolitanos quanto os urbanos e também o metrô. O anúncio foi feito agora pelo prefeito Bruno Reis, que anunciou ainda que o Hospital Salvador vai ser um hospital agora voltado totalmente para o enfrentamento do coronavírus. Ele que também acabou de convocar 165 profissionais que eram concursados, a maioria dessa contratação de guardas municipais, um total de 93 que já estão começando, já vão entrar na ativa, e 7 estão no trâmite ainda de documentação, fechando aí o total de 100 guardas municipais convocados. Casemiro. Muito obrigado, Deli Veiga, pelas informações, várias informações passadas pela repórter Deli Veiga. Claro, obrigado também ao prefeito Bruno Reis, já falando no lockdown. Já estamos num semi-lockdown, como o dele acaba de falar, desativação das fases, começando aí, e se depender do número de ocupação de leitos da UTI crescente e das aglomerações que a gente vai mostrar daqui a pouco também, mesmo com toque de recolher, não tem outro jeito, tranca tudo, fecha tudo em Salvador, numa operação conjunta entre a Prefeitura e o Governo do Estado, como você acaba de ver nessa entrevista com o prefeito Bruno Reis. Daqui a pouco mais informações. O ano começou e a gente sabe que o momento ainda é especial, não é isso? Todo mundo ainda sofrendo, né? Um pouco, e nessas horas que a gente reflete sobre o passado, lembra de como as coisas foram, as conquistas, quem deu a mão, e vamos pensando em como chegamos até aqui. É legal relembrar toda a nossa história para planejar melhor o nosso futuro. Se depender da costura Tenda, a conquista da casa